Desde que consigo me lembrar, minha mãe nunca poupou palavras para me lembrar de uma coisa. Eu era um fracasso. Não importava o que eu fizesse, não importava quanto eu tentasse agradá-la, parecia que cada passo que eu dava era insuficiente diante das expectativas dela. Enquanto outras crianças recebiam abraços e elogios por trazerem um desenho da escola, eu recebia olhares de desprezo e frases venenosas como: "É só isso que você sabe fazer?" Na nossa casa, o favoritismo era uma sombra constante. Minha irmã mais velha era o orgulho da família. Notas perfeitas, medalhas em Olimpíadas escolares, convites para festas da alta sociedade. Eu, por outro lado, era a comparação viva de tudo que não se deveria ser. Bastava ela entrar em um ambiente para que meu nome virasse motivo de chacota. "Viu, filho?" dizia minha mãe com a voz cortante. "Olha para sua irmã, sempre esforçada, brilhante, determinada. E olha para você, preguiçoso, desajeitado, perdido, um verdadeiro fracasso." Essas palavras não eram ditas em segredo. Não. Minha mãe fazia questão de me humilhar na frente de parentes, vizinhos e até desconhecidos. Lembro-me claramente de um Natal em que ela, entre risadas e taças de vinho, declarou em alto e bom som: "Se dependesse desse menino, estaríamos todos morando debaixo da ponte. Ainda bem que temos a sua irmã para nos dar orgulho." Eu tinha apenas 13 anos naquela noite. E nunca mais consegui ouvir as músicas natalinas sem que um gosto amargo de humilhação me viesse à boca. Na escola, a situação não era melhor. As comparações ecoavam em cada palavra. Professores me olhavam com piedade, como se já soubessem da reputação que minha própria mãe havia espalhado. Enquanto minha irmã recebia convites para representar a escola em eventos, eu era o garoto deixado no fundo da sala, como se fosse invisível. Mas invisível eu não era. Eu sentia. E cada palavra de desprezo era como uma faca afiada entrando cada vez mais fundo. Eu passava horas no meu quarto imaginando como seria ter uma mãe que acreditasse em mim, que me apoiasse em vez de me destruir. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que no meio daquele inferno doméstico eu alimentava um segredo, uma chama silenciosa de revolta, um desejo ardente de provar que ela estava errada. A adolescência só trouxe mais provas da preferência descarada. Aos 16 anos, minha irmã ganhou um carro usado, presenteado com orgulho pelos meus pais. Eu, no mesmo aniversário, recebi uma camisa velha, de segunda mão, embrulhada em um papel de presente rasgado. Você não precisa de carro, até porque, do jeito que é desastrado, ia acabar batendo no primeiro poste que aparecer. Essa foi a gota d'água. A cada injustiça, a cada humilhação, eu jurava para mim mesmo que um dia reverteria aquela narrativa cruel. Cheguei à vida adulta com uma cicatriz emocional tão profunda que já fazia parte de quem eu era. Minha mãe não mudou. Se antes ela me chamava de preguiçoso, agora me chamava de fracassado, de inútil, de peso morto. Se eu arrumava um emprego simples, ela dizia: "Até o filho da vizinha tem algo melhor. Você nunca vai sair desse buraco." As palavras dela eram como correntes, tentando me manter acorrentado à imagem de um belotado. Mas dentro de mim, algo estava mudando. Eu não mostrava para ninguém, mas estava começando a construir, passo a passo, uma vida que ninguém imaginava. Eu estudava em silêncio, guardava cada centavo, lia livros de negócios escondido, planejava. Enquanto todos acreditavam que eu era apenas o filho fracassado, eu já estava moldando o meu futuro em segredo. Eu não sabia quando, eu não sabia como, mas sabia que um dia teria a minha vingança. E que o mundo veria, inclusive minha mãe, que eu não era o fracasso que ela dizia. Os anos passaram, mas as palavras da minha mãe continuavam grudadas em mim como tatuagens invisíveis. Mesmo adulto, parecia que eu ainda era aquele garoto de 13 anos, sentado no canto da sala,
ouvindo que jamais seria nada. Quando consegui meu primeiro emprego fixo numa pequena papelaria, pensei que finalmente ela ficaria orgulhosa. Entrei em casa com o contra-cheque na mão, sorridente, pronto para mostrar que estava tentando, mas o que ouvi foi uma gargalhada gelada. Papelaria? É isso que você chama de futuro? Você nasceu mesmo para ser um fracasso. Cada conquista que eu tentava mostrar era ridicularizada. Se eu comprava uma roupa nova, ela dizia que não combinava comigo. Se eu falava em algum curso, ela perguntava se eu não tinha medo de ser expulso por incompetência. Não importava o que eu fizesse, minha mãe sempre encontrava uma forma de me diminuir. Enquanto isso, minha irmã seguia reinando como a estrela da família. Passou em uma universidade renomada, recebeu um carro novo como presente de formatura, e a cada reunião de família era exibida como um troféu. Eu era a sombra, o exemplo negativo, aquele que sempre servia de contraste para a perfeição dela. Eu poderia ter desistido, poderia ter me entregado ao destino que me impuseram, mas a cada insulto, a cada humilhação, eu alimentava um fogo interno. Passei a estudar à noite, escondido, depois do trabalho. Fiz cursos online gratuitos, aprendi sobre administração, marketing e negócios enquanto todos dormiam. Economizava cada moeda. Enquanto meus amigos gastavam em bares, eu guardava. Enquanto minha mãe dizia que eu não tinha futuro, eu plantava silenciosamente as sementes do meu império. Meu primeiro negócio surgiu quase sem querer. Consegui juntar dinheiro suficiente para abrir uma pequena loja online de acessórios baratos. Minha mãe, ao descobrir, zombou. Loja online? Quem vai comprar de você? Mal consegue se vender como filho, imagine como empresário. As palavras dela doíam, mas não me derrubavam mais. Eu já tinha aprendido a transformar cada humilhação em combustível. Mas a vida, porém, não deixou de testar minha resistência. Houve noites em que pensei em desistir. Problemas financeiros, pedidos que não davam certo, clientes reclamando, e em todas essas horas a voz da minha mãe ecoava, dizendo: "Eu avisei, você nasceu para falhar." Mas algo dentro de mim dizia para continuar. Eu não queria apenas dinheiro, eu queria a vitória. Eu queria provar para ela, para todos, que eu era muito mais do que o rótulo de fracasso. Meu negócio foi crescendo, lentamente, mas crescendo. Contratei 2 pessoas, depois 5. Aos poucos, transformei aquela lojinha online em uma pequena empresa, mas mantive tudo em segredo. Ninguém da minha família sabia. Para eles, eu ainda era apenas o filho inútil que trabalhava em empregos medianos e sonhava alto demais. E então veio o momento mais cruel de todos. Minha mãe perdeu o emprego que tinha há anos. Foi um baque para ela. E eu, apesar de tudo, ainda tentei ajudá-la. Mas mesmo naquela situação, ela não perdeu a chance de me humilhar. Não pense que vou depender de você, fracassado. Eu prefiro morrer do que aceitar sua ajuda. A vida tem um senso de ironia cruel. Alguns meses depois, minha mãe começou a procurar desesperadamente por um novo trabalho. Enviava currículos, fazia entrevistas, mas ninguém a contratava. Foi então que o destino preparou a virada que mudaria tudo. Ela se inscreveu para uma vaga justamente na minha empresa. Eu nunca vou esquecer o dia em que recebi o currículo dela sobre minha mesa. O mesmo nome que tantas vezes me chamou de fracasso, agora estava ali, pedindo uma chance, implorando por uma oportunidade. Naquele instante, todas as memórias voltaram. Os natais humilhantes, as comparações cruéis, os olhares de desprezo. Minha mãe, a mulher que dizia que eu nunca chegaria a lugar nenhum, agora estava batendo na porta do lugar que eu mesmo havia construído. Mas o jogo ainda não estava ganho. Eu sabia que precisava pensar com calma. E foi exatamente nesse momento que a história tomou um rumo ainda mais inesperado. Os dias passaram e minha mãe continuava sem desconfiar de nada. Eu a observava durante a entrevista, enquanto ela tentava impressionar o gerente, que para ela eu era apenas mais um funcionário mediano.
A cada frase dela, a cada gesto, a lembrança de todos os anos de desprezo me queimava por dentro. Mas eu mantive o controle. Eu não podia deixar transparecer nada. Ainda não. Depois da entrevista, quando minha mãe saiu da sala com aquele sorriso confiante, achando que tinha feito um bom trabalho, eu respirei fundo. Aquele era o momento. Era hora de virar o jogo de uma vez por todas. Chamei-a para minha sala, a mesma sala onde tantas vezes eu havia escondido meus planos e sonhos, e fechei a porta. Ela olhou para mim, surpresa, sem entender o que acontecia. "Filho, você me chamou aqui?" perguntou com aquela arrogância que sempre me marcou. Eu apenas sorri, com uma calma que ela nunca havia visto. "Sim, mãe. Quero que conheça a realidade." Então, com uma tranquilidade fria, comecei a contar a verdade. Tudo. Desde a primeira loja que abri em segredo, os clientes que conquistei, os funcionários que contratei, até a transformação da minha pequena lojinha online em uma empresa sólida, respeitada e lucrativa. Ela regalou os olhos, a mandíbula caiu, e por um instante o mundo pareceu parar. Isso não pode ser verdade", murmurou, tremendo. Mas a parte mais impactante ainda estava por vir. Eu retirei da gaveta os documentos oficiais da empresa, contratos, certificados, tudo com o meu nome estampado em letras grandes. Proprietário e CEO. "Mãe, bem-vinda à empresa onde você queria trabalhar", disse eu com uma voz firme, cada palavra carregada de ironia e justiça. "E sim, eu sou o dono." O choque foi instantâneo. A mulher que me chamara de fracasso por décadas agora estava paralisada, sem saber para onde olhar. Palavras de orgulho? Reconhecimento? Não. Apenas surpresa, confusão, talvez até um fio de medo. Aquelas mesmas mãos que me humilharam agora tremiam diante do que eu me tornei. "Mãe, eu... gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. "Não diga nada, mãe", interrompi, segurando o riso contido. "Apenas olhe. Porque todos esses anos de desprezo, todas as comparações cruéis, terminaram aqui." E naquele instante, eu finalmente senti uma liberdade que não conhecia desde a criança. Não se tratava apenas de dinheiro ou poder. Era a justiça que eu merecia, a reviravolta que minha vida precisava. Finalmente, eu era reconhecido, não por meus erros, mas pelo meu sucesso. Minha mãe sentou-se, derrotada, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que ela entendia a profundidade de suas ações. Eu poderia ter vingança de muitas formas, mas a maior delas era simplesmente existir como alguém que ela jamais poderia diminuir novamente. Aquele dia marcou o fim de uma era e o início de outra. Uma era em que eu deixava de ser o fracasso da família e me tornava o protagonista da minha própria história. Uma era em que cada palavra cruel dita contra mim voltava como eco, não para me virir, mas para me lembrar de como eu era forte, resiliente e imbatível. E assim, a menina que ria dos meus erros, a mãe que desprezava meus esforços, a família que me via como inútil, todos eles finalmente tiveram que encarar a verdade. Eu nunca fui um fracasso. Eu era a reviravolta que ninguém esperava. O sucesso escondido por trás de anos de desprezo e, acima de tudo, a prova viva de que ninguém tem poder para definir quem você é, exceto você mesmo.